Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando neste momento, meu Senhor. Amém, Jesus. Estamos entregando, ó Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas diante das Tuas mãos. Nos posicionamos, ó Pai, porque Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas, Pai. Glória. E nós queremos aprender a Te agradar. Nós queremos aprender a fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Nós queremos aprender a ter um instrumento nas Tuas mãos. Fala conosco, Pai. Fala, ó Senhor, através da Tua palavra e nos concede a orientação necessária para vivermos em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Jesus, agora diante de Pilatos, né? Ele tinha já passado uma noite inteira em agonia, porque ele fez a ceia, foi para o monte, ali ele foi preso, foi levado pelos servos dos sacerdotes e de manhã cedinha já entrou em audiência com Pilatos. Às vezes a gente vê umas coisas assim também na nossa justiça. Algumas pessoas são presas e tem pessoas que vão até para o presídio antes de serem julgadas e ficam lá. Outras ficam protelando a audiência em uma coisa e outra demora. Então vai muito também do interesse daqueles que estão ali na frente. E aí, no caso de Jesus, havia um interesse por parte dos sacerdotes em que tudo fosse feito rápido. Eles queriam acabar, liquidar com aquela situação de uma vez, antes da Páscoa, para poderem participar da Páscoa. Glória a Teu nome, Senhor Jesus. Agora observe que a Bíblia diz aqui bem cedo, né? Olha aqui. E era, no versículo 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Eles estavam levando um homem que era justo, diante de uma audiência com Pilatos, o governador, e eles não queriam se contaminar, como se não fosse pecado aquilo que eles estivessem fazendo. Maior pecado eles tinham por entregar Jesus do que por entrar numa sala de audiência. É aquilo que Jesus mesmo já tinha falado anteriormente, que a gente coa um mosquito e engole um camelo. Então tem coisas que são muito mais danosas à nossa vida e a gente acha que é normal, que não tem nada demais. E tem coisas que a gente fica tão cheio de milindres e de repente é uma coisa que pode ser relevada, né? Mas o que eles fizeram não pôde, tinha muita relevância, entregar Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, para ser crucificado pelos romanos. E aí quando Pilatos, no versículo 31, quando Pilatos manda eles, versículo 31, disse-lhes, pois, Pilatos: levai-os vós e julgai-os segundo a vossa lei. Pilatos também não queria se meter em questões
que ele sabia que não eram questões governamentais, eram questões do povo, era um problema da lei dos judeus. Então ele não queria se envolver nisso. Vocês levem ele e julguem segundo a vossa lei. Aí eles revelam qual era a intenção deles. Não era de julgar Jesus, era de matar Jesus. Eles falam: a nós não é lícito matar homem algum. Ou seja, nós queremos que vocês matem ele para nós. Que coisa séria, que coisa forte. Muitas vezes nós também precisamos vigiar na nossa vida, porque às vezes a gente coloca as pessoas numa situação, porque eu não vou fazer, mas eu deixo que os outros façam. É quando você maldiz uma pessoa. Você não pode matar a pessoa e nem fazer algum mal para ela, mas você, com a sua língua, você fere essa pessoa, você prejudica a moral dela diante da sociedade, da família, dos amigos. Então nós fazemos com que os outros condenem a pessoa, com que os outros julguem a pessoa através daquilo que nós falamos. Então eles levam Jesus diante de Pilatos e eles dão uma sentença: não, isso aí ele está pervertendo a sociedade, ele está dizendo que Jesus é rei, nós não temos nenhum rei a não ser César. E eles começam a causar um problema, causar uma confusão com o nome de Jesus, para que Jesus fosse morto. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Porque, veja, teu nome, Senhor Jesus. Tudo que a palavra fala aqui, ela está falando de Jesus. Mas a gente precisa entender como aplicar isso também no nosso dia a dia. Como que eu posso colocar isso na minha vida? Eu tenho que vigiar a minha vida o tempo inteiro para que eu não cometa os mesmos erros que esses homens cometeram. Nós temos uma palavra viva, uma palavra que tem poder na nossa vida para nos afastar do pecado definitivamente. Então é importante que eu tenha esse temor de Deus para examinar e falar, não somente condenar aqueles que fizeram isso, mas que eu também não me ache em condenação por cometer crimes semelhantes. Qual foi o crime que aqueles homens cometeram? Em primeiro lugar, pode falar que eles mataram o Filho de Deus. Não, os judeus não mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus? Não. Quem matou foram os romanos, mas com o aval dos sacerdotes judeus. Eles entregaram Jesus como se ele fosse o que estivesse causando dissensão e afastando as pessoas de obedecer a César. Ou seja, através de uma calúnia. Até porque eles, por inveja, se associaram com Judas. Os sacerdotes providenciaram soldados que estavam à mercê deles, enviaram e depois prenderam e colocaram junto a Pilato. Agora você mata, porque a gente já fez a nossa parte. Mata ele. Criaram todo um complô, né, usando Judas, que estava na brecha, que era avarento, ele era ganancioso, ele queria dinheiro. Então eles usaram Judas, armaram todo o circo e entregaram Jesus a Pilatos. Então, é o que eu falei sobre a difamação. A difamação mata. No caso de Jesus, ele foi difamado e Pilatos sabia que ele era inocente. A mulher dele teve um sonho e falou para ele: num sonho eu muito sofri por causa desse justo. Ela sabia que Jesus era justo, Pilatos sabia que Jesus era justo, porque como governador da região ali, ele sabia o que estava acontecendo, ele certamente sabia que Jesus estava ali pregando, curando, libertando. Ele sabia também que a Bíblia diz que por inveja eles o haviam entregado. Pilatos sabia de tudo. Só que ele não queria confusão na sua região, no seu governo ali. Então ele acata a ordem e ainda tenta, junto com a população: vocês querem que eu solte Barrabás? Era um homem que havia arrumado confusão, que tinha matado uma pessoa, ou que eu solte Jesus? Que não fez nada, que curou vocês, que libertou. Vamos colocar assim. Ele não falou isso, mas Jesus que está aí curando, libertando, ensinando vocês. Vocês querem multiplicando pães, vocês querem que eu solte esse Jesus? O Barrabás, não, vocês querem Barrabás. E Jesus crucifica, porque eles estavam incitados pelos sacerdotes judeus. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O que a gente fala? Como a gente fala das pessoas ao nosso redor? Que mensagem nós estamos levando acerca das pessoas? Essa mensagem pode matar a pessoa socialmente.
e levar muitos também a cometer suicídio, que é uma coisa que a gente tem visto. Palavras negativas, palavras de derrota, palavras que machucam e podem levar as pessoas a fazer coisas erradas. Então nós temos que estar atentos o tempo inteiro. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, né? Aí Pilatos, ele entra de novo na audiência, porque ele, olha só, primeiro ele teve que sair para falar com os judeus, porque os judeus não podiam nem entrar na audiência para não se contaminar. Então Pilatos começa a conversar com Jesus, e ele vê que Jesus é inocente. Ele sabe que Jesus é justo porque a mulher dele tem um sonho. E aí ele vai do lado de fora da audiência conversar com os sacerdotes judeus e depois ele volta para a audiência para falar com Jesus. E ele começa a falar com Jesus e ele pergunta: você é o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta para ele: você diz isso de ti mesmo ou alguém te falou isso? Porque ele era até então um cidadão judeu. Era uma pessoa que estava ali, que cumpria seus deveres, que pagava seus impostos. Lembra que Jesus, uma certa feita, ele até manda Pedro pescar um peixe, pegar o dinheiro e pagar o imposto? Ele pagava seus impostos e ele andava corretamente. Jesus não estava fazendo nada que prejudicasse Roma, que prejudicasse ninguém. Ele estava simplesmente trazendo ao povo a verdade. E aí ele diz: meu Deus. Pilatos está falando: eu sou judeu. É a tua nação e os principais dos sacerdotes que te entregaram a mim. O que você fez? Não sou eu não tenho nada com isso. Aí respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Aí Pilatos pergunta: então você é rei? Olha, aí ele diz assim: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim a esse mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu não vim a esse mundo para ser rei, eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Pensa que coisa interessante. Eu não estou aqui para governar o mundo, para governar a nação. Eu não estou aqui para ser rei da nação, como foi Davi, como foi Salomão, como foi Roboão, como foi Jeoacás, como foi... Eu não vim aqui para ser rei humano. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Pilatos pergunta, mas ele vira as costas e vai embora. Então, Jesus aí fala: eu vim aqui para dar testemunho da verdade. É isso que nós precisamos entender, é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Nós não estamos aqui para governar, a nossa nação não vai ser governada por ninguém que vá fazer um governo teocrático. Nem Brasil, nem Estados Unidos, que tem essa fama já por ser a nação mais evangélica, protestante no caso, de ter presidentes protestantes, mas eles não vão governar segundo a reta justiça de Deus. Eles não vão fazer um governo teocrático. Não dá. Durante anos a Igreja Católica teve muitos governantes ali, e ela comandava, e ela ditava a ordem juntos. Mas nem por isso nenhuma nação se tornou teocrática. Ou seja, foi governada por Deus como a nação judaica. A nação judaica é a única nação teocrática. Ainda que hoje tenha um governo humano, mas é a única nação que tem realmente os valores, são os valores que Deus deu para a nação de Israel. As leis são as leis da Torá. Para eles realmente o governo deles é isso. Mas de outra forma ninguém. O Vaticano tem um governo também religioso, mas o governo é segundo a doutrina da igreja, os dogmas da igreja, do Papa, dos cardeais, de lá quem estiver junto. O Islã tem lá o seu governo, não é um governo teocrático, é o governo das leis lá do Islã. Então, o único governo que realmente tem essa característica é o governo judeu. E nós, o que nós precisamos fazer? Eu não vou governar o país, ainda que eu queira. Eu seja uma mulher ungida, cheia do Espírito Santo, e de repente eu consigo ir lá assumir o poder da minha prefeitura. Não vou nem dizer do governo federal, da minha prefeitura. Eu não vou conseguir impor aqui o governo teocrático, porque a nação não é. E é isso que a gente precisa entender.
Por que a gente não consegue impor um governo teocrático em lugar nenhum? Porque a nação não é. A nação de Israel é que mais se assemelha, que mais foi criada com esse objetivo de servir a Deus, de ser a nação de Deus, tem uma lei própria e procuram seguir. Claro que não é 100%, que sempre tem, né? Mas pelo menos a lei deles é essa. Nós não temos isso. Então nós temos um monte de pessoas que opinam o tempo todo. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque aí eu passo a focar naquilo que realmente eu sou e para que eu vim. Jesus, ele fala, eu não vim aqui para governar. Se ele não veio para governar, quem é que veio? Então nós vamos ter homens colocados lá no poder para quê? Para fazer o melhor. E aí você tem que ter o discernimento, né, de buscar, de pesquisar, para você ver se aquela pessoa que você vai eleger, que você vai votar, vamos dizer eleger, porque você, né, muita gente junto, mas que você vai votar, se ela pelo menos ela obedece aos padrões morais. Então quais são os padrões morais que você tem? Então você tem que ter o teu padrão moral. Qual é o teu padrão moral? É o da Bíblia. Ah, mas eles não são bíblicos, você acabou de falar. Não são. Mas aí você vai ter que avaliar. Peraí, tem gente que está querendo fazer coisas que são completamente fora do que a palavra diz. Então, eu não vou votar nisso. Tem pessoas que estão querendo implantar situações que estão completamente fora daquilo que a Bíblia diz. E eu não vou votar numa pessoa que ele declaradamente está dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai fazer. Eu não posso fazer isso. Por outro lado, eu vou pesquisar, vou ver quais são as leis. Tem lá, gente, site do governo, coisa oficial, não precisa fake news não, você vai lá e tem projetos de lei. Peraí, esses projetos de lei aqui são interessantes. Esses visam o bem-estar da população, não tem nada a ver com coisa errada, vamos dizer assim. Então você pelo menos vai fazer a tentativa, de acordo com o que está escrito. Se a pessoa lá fora fez, você fez a tua parte, o teu melhor. Agora, então qual é a nossa responsabilidade social? Qual é a nossa responsabilidade enquanto cristãos junto à sociedade? Jesus ele fala, eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E aí você vai ver lá em João 14,6, está escrito, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Então quem é a verdade? É Jesus. Ele veio para dar testemunho dele mesmo. Meu Deus. De quem ele é. Ele mostrou através das atitudes dele, através das falas, através daquilo que ele fez, quem ele é e qual é o objetivo dele. Então qual é o meu objetivo hoje enquanto cristã aqui nesse mundo? Dar testemunho da verdade. O meu objetivo é dar testemunho de Jesus Cristo aonde eu vou. Então se eu não estou dando testemunho de Jesus aonde eu vou, se eu não estou revelando para as pessoas quem eu sou em Cristo, eu não estou cumprindo o meu papel. Santo Deus, Santo Deus. Jesus Cristo ele fez o quê? Ele curava, ele ensinava com autoridade. Ninguém conseguia nem prender Jesus, porque ele falava com tanta autoridade que as pessoas ficavam assim estarrecidas. Mandavam os soldados lá para pregar, mas não dava para prender esse homem. Ninguém fala com essa autoridade. E é isso que nós precisamos fazer. Falar, testificar para as pessoas com autoridade acerca do nome de Jesus. Mostrando, revelando quem é Jesus através da nossa própria vida. Meu Deus. Então nós vamos errar? Vamos. A gente ainda assim, se esforçando, vai errar. Mas se eu não me esforço, se eu não me empenho, se eu não me posiciono, aí a situação vai ficar pior ainda. A situação vai ficando cada vez mais difícil, porque você pode errar, porque nós somos humanos. Mas uma coisa é você errar tentando acertar, e outra coisa é você errar porque você não se importou. Você quer ver um exemplo bem prático? Você vai fazer uma receita. Você foi na casa de alguém e comeu alguma coisa que você gostou muito. O que isso leva aí? O que leva nessa receita aí? A pessoa fala isso, aquilo. Aí você vai lá e tenta fazer. Aí você... a pessoa falou, eu vou lá e tá. Mas peraí, qual é a ordem das coisas? Você sabe que quando você vai fazer alguma coisa,
Por exemplo, o que leva o arroz? O arroz leva alho, óleo, sal e o próprio arroz e água. Tá. Aí você pega e enfia tudo na panela. O que vai virar? Papa. Bem simples. Vai virar uma papa. Não vai virar aquele arroz soltinho que você comeu da casa daquela pessoa. Né? Então, é a mesma coisa. Você fez, a pessoa falou que era assim, eu fui lá e fiz. Eu não me importei em ver o procedimento, em ver o modo, em ver qual é o passo a passo. Então eu pulei, queimei tudo quanto foi etapa e já fui logo pro final. Tem gente que faz isso. Eu me lembro que uma das minhas fez isso quando eu falei para fazer da primeira vez, eu mostrava e tudo, quando chegou no dia de fazer, esqueceu das etapas, enfiou tudo na água. Não lembro se você. Enfiou tudo na água de uma vez. Eu falei, deu ruim. Deu ruim, foi papo. Então acontece. Acontece em várias receitas que a gente faz. E acontece também em várias áreas da nossa vida, porque a gente pula etapa. A gente quer chegar no objetivo, quer chegar no finalmente, mas eu não quero pagar o preço de fazer isso. Então eu quero ter uma vida santa diante de Deus. Você quer ver um exemplo? Dentro do evangelho, o que acontece? Né? Você quer ser aquele exemplo, mas você não tem paciência de pegar as etapas. E aí você vai e se veste de crente. Se veste de crente. Põe lá uma saia, uma blusa bonitinha, bem, né, fechadinha, você põe um cabelo assim direitinho, você põe aquela roupa que a pessoa olha lá de longe e fala assim, a irmãzinha ali. Às vezes tem irmã, tem gente que gosta de vestir assim, nem é irmã, mas a pessoa vai lá e se veste de crente. Aí o outro já olha crente. Mas na hora que a pessoa abre a boca, que vai conversar, que vai falar, você fala, eita, né? Você fica assustado, até assombrado com as pessoas conversam, com o tipo de diálogo, com o tipo de palavreado que a pessoa tem e principalmente com a falta de conhecimento da Bíblia. Você vai conversar com pessoas, às vezes eu já conversei com pessoas que estavam assim, trabalhando com alguma tarefa na igreja, não vou nem falar em cargo, tipo de cargo, mas estava trabalhando, fazendo alguma coisa e você vai conversar. Você cita uma passagem conhecida, a pessoa não sabe. Cita outra passagem, mas é assim? Mas não é assim não. Não sei como, mas é que eu não tenho muita paciência para ler Bíblia. Uma vez eu conversando com eu lembro de 2 casos, conversando com uma pessoa que estava almejando o ministério, não estava no ministério, estava almejando o ministério, mas eu não tenho paciência para ler Bíblia. Quando você vai pregar? Você vai apacentar o rebanho de Deus? Com que tipo de orientação? Com aquilo que você acha que é? Tem gente que acha que pode orientar o rebanho de Deus com aquilo que ele acha. Não, é o que está na Bíblia. Esse dia uma irmã falou comigo, pastor, alguém me passou, me mandou uma mensagem no WhatsApp, um áudio. Pastor, alguém falou para mim assim, assim, mas eu não entendo isso. Você pode me explicar? E é verdade isso? Eu falei, olha, o que está na Bíblia é isso. O que a pessoa falou tem fundamento e ela falou embasado nesse texto bíblico. Só que a pessoa falou e não citou nenhuma passagem, nada. E ela ficou na dúvida se aquilo era verdade ou não. Eu falei, não, o que ela falou foi embasado nesse texto bíblico aqui. Aí citei o texto, mandei para ela, copiei o texto lá da Bíblia Online, copiei e mandei para ela, ela falou embasado nesse texto. Então tem fundamento dentro desse texto. Aí fui explicar mais adequadamente sobre o assunto. Então, é importante isso. Se Jesus veio para dar testemunho da verdade, e eu estou aqui para cumprir aquilo que Jesus fez, para continuar, eu tenho que dar testemunho da verdade. Mas eu não posso dar testemunho da verdade sem conhecer, porque a verdade é Jesus, e Jesus ele é a palavra. Lembra lá, Evangelho de João? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Ou, na maior parte das traduções, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então eu tenho que conhecer esse verbo, eu tenho que conhecer essa palavra, e a palavra está aqui para ser conhecida. É fácil de conhecer? Não. Mas também não é difícil, porque a gente tem o Espírito Santo. Se você tiver com sinceridade de coração, você vai conhecer. Quantas pessoas que ganharam almas para Jesus, que falaram de Jesus, que viveram Jesus, sem nem saber ler e escrever, mas tudo que ouvia guardava no coração com muito afinco. Eu já dei um testemunho aqui alguns anos atrás de uma irmã
Maria Pião, Maria Silva Pião, o nome dela. Quando eu me converti, essa mulher chegava na igreja, tem sabedoria nenhuma, tadinha. E ela chegava na igreja, geralmente antes da hora do culto, ou mesmo que assistia o culto, terminava o culto, ela pegava a Bíblia dela lá, o pastor pegou qual? Pegou. Ai, gostei desse negócio aí que ele deu. Irmã, marca aqui para mim na Bíblia. Aí marcava. A Bíblia dela tinha um monte de marcador. Aí marcava aquele texto. Aí quando terminava o culto, ou no outro dia ela chegava lá, olhava assim, um jovem não estivesse na igreja, que sempre chegava mais cedo, não tinha muita gente na igreja. Aí ela chegava assim, lê essa passagem aqui para mim. Aí a gente ia lendo e ela ia repetindo. Dava um nervoso, depois que eu fui entender. Você ia lendo e ela ia repetindo o que você ia lendo, até ela decorar. Aí às vezes você ia ler um texto que ela já praticamente sabia de cor. Aí você já sabe de cor, lê isso aí. Ficava brava, lê isso aí. E ela queria que a gente lesse, e ela decorava. Ela não sabia ler, ela tinha a Bíblia toda marcada. Não, esse aqui que eu gosto. Ela já sabia onde ele estava, abria, lê para mim, e ela ia repetindo junto, porque ela queria guardar a palavra. Aí você vê uma pessoa que sabe ler, ela não tem paciência para isso. Uma que não sabe ler, fazia os outros ler até ela decorar. E ela sabia muito mais, podia não saber o nome, o versículo, mas ela sabia muito mais textos bíblicos, passagens completas de salmos, de provérbios, dos profetas, do Novo Testamento. Ela sabia muito mais do que muita gente. Ela não era uma evangelista nata, ela tinha lá uma natureza forte e tudo, mas ela amava a palavra de Deus. Era aquela da berrura. Então tem gente que precisa aprender isso, precisa aprender a amar a palavra. Como é que eu vou viver a palavra se eu não amo a palavra? Se eu não tenho esse desejo no meu coração de me tornar um com o Senhor? Porque a palavra é isso, quando você come a palavra, você se alimenta da palavra, você começa a ser um com Deus. E aí eu vou te falar uma coisa triste, muito triste. Tem gente que não quer ser um com Deus. Está dentro da igreja, mas não quer ser um com Deus, porque não quer deixar o mundo, não quer deixar os amigos, não quer deixar as baladas, não quer deixar os envolvimentos que tem. Então ela não quer ser um com Deus. Se ela lê a palavra, ela sabe que a palavra vai mudá-la. E ela não quer essa mudança na sua vida. Está dentro da igreja, sabe que esse é o caminho, mas não quer viver a palavra, porque sabe que vai bater de frente com o mundo. Jesus ele fala, vocês não são deste mundo. Por isso que o mundo vos aborrece, porque primeiro ele aborreceu a mim. Então o mundo, ele quer pessoas que façam o que ele faz. Está lá com as garras abertas. Vem para cá que é bom. É o caminho largo. Aqui você pode fazer tudo o que você quer. E aí a pessoa também tem o desejo de curtir o mundo. Eu vou na igreja, cumpro a minha obrigação, mas eu também estou lá no mundo, faço o que tem que fazer. Os namoros tem que ter, as baladas que tem que ter, o palavreado que tem que ter, e andar com pessoas que curtam coisas que eu gosto de curtir. Às vezes nem está pensando em fazer coisa errada, né? De usar uma droga, de se prostituir, às vezes nem está pensando em fazer isso não. Mas ela quer pessoas que tenham dê a ela a possibilidade de conhecer o mundo. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo veio para dar testemunho da verdade, e nesse mundo eu tenho que dar testemunho da verdade, mas eu só consigo dar testemunho da verdade quando a verdade estiver em mim. Você só pode dar testemunho de alguma coisa que você vive, que você viveu. Uns anos atrás, uma moça que frequentava aqui a igreja conosco, era um casal, e um dia ela chegou para mim, pastor, eu preciso de um favor. Eu falei, eu podendo, né? Você não pode falar, eu vou fazer, eu podendo. E aí ela falou, o meu marido trabalhou tantos anos em tal lugar, eu conheço o lugar, conheci o marido, mas agora ele saiu da empresa e está jogando a empresa na justiça, porque pagaram menos para ele e tudo. Tá, o que você quer que eu faça? Não, eu quero só que você diga que ele saía a tal hora para trabalhar e que ele voltava a tal hora. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu nunca vi seu marido sair para o trabalho, que mora perto, mas nem tanto. E mesmo que fosse do meu lado, eu não vejo.
o horário de cada um. Aí ela falou assim, não, é só você dizer que ele faria tal hora, aí eu coloco seu nome lá, seu RG, e quando o juiz chamar, você vai dizer que ele faria tal hora de casa, que ele chegava a tal hora. Eu falei, eu vou mentir. Eu não sei que se ele saía nesse horário, que ele voltava nesse... Não, pastora, mas eu sei. Tá, você sabe, mas eu não sei. Se eu for testificar disso, eu estarei dando um falso testemunho. Porque eu não sei essas coisas. Eu nem conhecia seu marido na época que ele trabalhava lá. Eu vim conhecer depois que ele já saiu, que eu já estava trabalhando em outro lugar. Então, nesse tempo, eu não sei. Como é que eu vou dar testemunho de uma coisa, de repente me fazem uma pergunta, quanto tempo você conhece ele? Eu conheço ele há tantos anos, mas então você nem conhecia ele. E aí? Ou eu vou ter que mentir também o tempo que eu conhecia? Não tem cabimento. Eu falei, olha, eu iria com a maior boa vontade. Se eu conhecesse o seu marido na época, se eu soubesse de fato que ele estava lá trabalhando, eu daria testemunho, não teria problema. O que ainda acho inválido, porque quem trabalha lá dentro é que tem que dar o testemunho. Né? Quem trabalha lá com ele que tem que dar testemunho. São os colegas dele. Então, agora, no tocante à palavra de Deus, eu posso dar testemunho da palavra. Por aquilo que eu vivi, esses 37 anos. Né? 37 anos servindo ao Senhor. Então, 37 anos eu tive muita experiência com Deus. De cura, de libertação, de ver Deus operar, de ver Deus fazer milagre. Disso eu dou testemunho. E da palavra, do poder que essa palavra tem, eu posso dar testemunho. Porque eu já vi pessoas sendo libertas simplesmente pela palavra. Pessoas que não passaram por um centro de recuperação, mas foram para dentro da igreja, ouviram a palavra e foram libertas. Pessoas que ouviram a palavra e foram curadas. Simplesmente entrou na igreja. Eu lembro de uma irmã, irmã Luzia, que está na glória hoje. Um dia ela chegou na igreja e sentou no último banco. Era um culto de semana. Na época a gente tinha culto todo, assim, várias vezes na semana. E ela entrou e ouviu a palavra. E lá no último banco, ela não sentava no último banco. Eu estranhei. E eu estava cantando, dirigindo louvor, cantando corinhos. E aí na época ela ouviu a palavra e ficou ali. Aí quando terminou o louvor, ela falou, eu posso dar um testemunho? Eu falei, pode. Aí ela veio à frente e falou, olha, eu vim aqui no último banco, eu estava esperando o intervalo da irmã para poder falar que eu não ia poder ficar por conta que eu estava com muita dor de cabeça. Mas ela era tão presente que ela não queria, morava pertinho, ela não queria deixar de vir, não tinha telefone naquela época, fácil, e ela não queria faltar sem avisar. E aí, quando eu entrei aqui que eu vi a irmã cantando, a minha dor de cabeça foi embora. Aí ficou até o final do culto e não precisei nem orar por ela. Ela simplesmente foi curada quando ela entrou na igreja ouvindo louvor. A fidelidade de Deus. Não vou falar, mas a minha unção no louvor. Gente, a fidelidade de Deus, vendo a sinceridade dessa irmã, fez com que ela fosse curada ao estar na casa de Deus. Como é que eu vou deixar de testificar as coisas que eu já vi Deus fazer? Como é que eu vou deixar de falar das maravilhas que eu vejo Ele operar desde que eu me converti? Na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida de pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar de Jesus e outros que eu simplesmente presenciei. Vendo outras pessoas orar, vendo outras pessoas trabalhar, vendo a própria pessoa dar testemunho. Quantas pessoas? Então, dar testemunho da verdade é a obrigação do cristão. E quanto mais nós damos testemunho dessa verdade, mais nós vamos impactando a sociedade ao nosso redor. E se cada um fizer um pouquinho, a sociedade melhora. Pensa, cada pessoa ganha uma alma para Jesus, cada pessoa ganha 2, 3 almas para Jesus. Você ganha o estado inteiro, não. Se você ganha o teu vizinho, outro ganha o vizinho, outro ganha o vizinho, outro ganha o vizinho, ganha o parente, no final das contas, quantas almas estarão se rendendo ao Senhor? E essas almas que se rendem ao Senhor podem ganhar outras almas. Então é o que a gente precisa fazer sempre, né? Cada pessoa que se converte ganha pelo menos uma alma na vida. E aquela outra alma ganha pelo menos uma alma na vida. E é assim que o Evangelho do Senhor cresce. Ele cresceu assim nas prisões, ele cresceu assim na Inquisição, ele cresceu assim no tempo das guerras. Quantos evangelistas foram pregar e iam direto para os campos onde os soldados ficavam acampados para pregar para eles. Então, é isso que nós precisamos fazer. Jesus ele veio a esse mundo com um objetivo. E o nosso objetivo nesse mundo tem que ser o mesmo objetivo de Jesus.
dar testemunho da verdade. E nós temos para isso uma arma. 2 carta aos Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E Efésios também, capítulo 6, versículo 10, fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá? E daí fala também sobre a armadura de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele manda você se revestir, né, do capacete da salvação, da couraça da justiça, cingido os lombos com a verdade, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé e com a espada do Espírito. Então, é isso que nós precisamos fazer: usar a armadura de Deus, tá? E usar o testemunho de Jesus Cristo, para que nós possamos vencer as nossas próprias dificuldades e ainda testificar para o nosso próximo daquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento.